Porque essa definição é do tal do Kraepelin, né, que é um tratado sobre a paranoia. E ele diz assim: a paranoia se distingue dos outros, né, das outras formas de psicose, porque ela se caracteriza pelo desenvolvimento insidioso. O que isso quer dizer, insidioso? Causas internas. Entra e permanece, né? Insidioso, fica insistindo, não para de insistir. Né? Então, ele está dizendo, é alguma coisa de causa interna que não para de insistir. E segundo, uma evolução contínua, quer dizer, vai evoluindo de um sistema delirante, durável e impossível de ser abalado, e que se instala com uma conservação completa da clareza. Veja, então quer dizer, tem clareza, na opinião dessa definição, né? E da ordem no pensamento, no querer e na ação. Veja. Aí ele vai dizer, nessa definição se deve a pena por causa da caneta, que era uma pena, né? Na pena, que é a caneta, né? De um clínico eminente, que era o próprio Kraepelin, né? Tem isto de notável, ela contradiz ponto por ponto todos os dados da clínica. Nada nela é verdadeiro. Tá? Quer dizer que a melhor definição, né, que quase todo mundo trabalhava sobre o que era paranoia, o Lacan está dizendo assim, está completamente errado. Por que esse engano tão grande? Sendo que a paranoia é conhecida já desde que o homem é homem, né, dos gregos. Essa definição mais parece a definição de um neurótico do que de um psicótico. Clareza de pensamento, insistência, coordenação na ação, tal, isso é neurótico. Esta confusão era uma confusão muito porque não se olhava. Veja, se eu olho para o fenômeno, eu só me confundo. Para ver psicose, como é que o delírio era encarado. O delírio era encarado como a pessoa enlouqueceu. Porque é uma fala totalmente maluca, desordenada, e não quer ouvir o outro, não espera nenhum retorno do outro. Então, o cara pirou. Lacan vai dizer assim, não, o delírio é uma tentativa da estrutura de retomar o controle. Veja, esse ponto de vista do Lacan é uma revolução que ele faz em relação à psicose, à paranoia em especial. Né? Porque ele diz assim, não é tudo isso que vocês estão dizendo, tem uma coisa aí que é... E se você ouvir a pessoa, muita coisa pode se resolver. Ele vai dizer que, inclusive, aparecem partes do delírio, partes da fala, que são repetitivas. É fácil escorregar, né? E olhar e falar assim, pô, mas o cara acumulava um monte de pedra lá, então as pedras tinham valor. Aí, de repente, as pedras se perdem, né? Quebrou, caiu, não sei o quê. Não deu nem bola, né? Isso é um fenômeno. O que eu posso interpretar a partir do fenômeno? Sim. Um monte de coisa. Pode ser uma coisa, como pode ser o contrário, como pode ser... O que eu precisaria? Ouvir dele. É o que ele vai falar agora, né, na sequência do 2. Ele fala assim, o que é que faltou nesse caso? Faltou ouvir essa pessoa e dizer assim, bom, me conta essa história das pedras. Porque observar esse fenômeno, veja, o fenômeno tem sempre essa coisa, a coisa e o contrário da coisa. Sim. Ele está sempre manifestando ambiguidade. Né? Então, ele fala assim, por que é que se errou tanto em relação à paranoia, né? Por que o Kraepelin, que era o cara da paranoia, o cara da psicose, né? Mais renomado, ele diz assim, errou, o Clérambault, que o Lacan vai dizer que esse Clérambault, que era professor dele, né, na universidade, ele falou, eu considero o único ser humano inteligente do planeta, além de mim. E o cara deu várias bancadas. Ele falou, porque estava observando por um ponto de vista que leva naturalmente a enganos. Então, veja, se eu olho o fenômeno, eu não vejo a estrutura. Sim. Não tem como. Ele diz assim, aqui nós vamos trabalhar como Freud tentou trabalhar quando ele leu o caso do Schreber. Ele tenta fazer essa virada, ele não consegue fazer totalmente, porque a própria descrição do Schreber, no caso, é uma descrição muito detalhada do fenômeno. Mas exatamente por quê, né? Porque nós estamos compartilhando compreensão
Na verdade, quer dizer o quê? Compartilhamos do mesmo código. Mas todos nós partimos, vamos dizer assim, da mesma base. É isso que ele está querendo dizer. Perceber que o cara está falando maluquice. Porque nós conseguimos, primeiro, compreender o que ele está dizendo. E outra é que estamos compartilhando a mesma realidade. O que ele está encaminhando aí? Ele está Lacan, né? O Lacan está encaminhando e dizendo assim: não é um fenômeno tão fora do normal assim quanto a gente imagina. Está dentro de uma certa normalidade, porque a gente pode compreender. Mesmo que a gente não entenda, a gente compreende, mas não entende. Porque o Lacan quer resumir tudo à linguagem. Ele fala assim, é um fenômeno de linguagem. Que os caras ficavam, lembra no capítulo anterior, lá que ele estava falando é uma coisa insidiosa que aparece, que se desenvolve, que não sei o quê, que papapá. Ele falava, tá todo mundo olhando o fenômeno. Como o fenômeno realmente é uma coisa muito diferente. Ele fala, mas a base, sempre o Lacan está preocupado com a origem das coisas, né? Ele diz assim, na origem não é tão diferente do dia a dia da fala das pessoas. É importante para nós, porque esse seminário, além de ser o seminário das psicoses, é onde ele avança na definição do que é o significante. Porque na teoria linguística tem o significante e o significado. Ele meio que faz uma inversão disso. Não vou adiantar muita coisa, mas já falamos disso em alguns momentos. Quando eu falo a palavra quarentena, dentro da própria palavra, existem muitas palavras. 40 é um número, não é? 40 dias. Né? E outro significado tem lá? O quanto este grupo, este agrupamento de palavras, de sentidos, o próprio Lacan no texto aí está dizendo, a pessoa vai buscar no mundo a significação. Ele vai tentar dar sentido às coisas. Né? E isso pode ser muito bem feito e bem encaixado, bonitinho. A montagem dos significantes, né? Elas vão seguir determinadas regras e vão funcionar muito bem. E em outros casos ele diz assim, alguma coisa falha. E pode dar numa paranoia. Né? Não sabemos exatamente o que falha. Era tipicamente aceito até a época do Lacan de que não haveria recalque na psicose. O recalque é um fenômeno da neurose. E ele desmente isso, ele fala, mas é claro que existe recalque também na psicose. Todo mundo tem recalque, por que no psicótico não teria recalque? Claro que tem. O Freud disse assim, é mais comum na neurose, temos como tratar, porque a pessoa consegue falar sobre isso, né? Na psicose não tem como tratar porque o cara fala qualquer bobagem. E aí o Lacan vai dizer assim, desculpa aí Freud, não fala qualquer bobagem. Você mesmo, quando escreve o seu artigo sobre o caso Schreber, vai trazendo as frases repetitivas, aonde é que ele insistia. Ele diz assim, parece uma maluquice, mas não é. Esta é a nossa ambiguidade. Então ele diz assim, o paranoico é tão ambíguo quanto qualquer outra pessoa. Só que ele põe essa ambiguidade, muitas vezes, para fora o tempo todo. O quanto ficar repetindo essa coisa, eu achei que era uma desgraça, agora é uma coisa boa. Se você ficar falando só disso repetitivamente, um monte de gente vai olhar para você e falar, ixi, é doida. Todos nós temos muitas ambiguidades. Nós somos construídos através das ambiguidades. Sempre, por exemplo, né, se eu falo branco, você pensa preto. Tem, né? O grande, o pequeno, o bom, o mal. Freud, inclusive, percebe isso tão claramente que ele fala assim, vou dar uma pesquisada em palavras que têm sentido duplo. A palavra altus, que é um exemplo que ele usa, no latim, tanto fica o alto quanto o baixo. Ele escreve né? O sentido antitético, que é contrário, né? Dois sentidos, das palavras matrizes, né? Que ele chama que são palavras que tinham esse sentido duplo. Ele diz assim, então as nossas ambiguidades, elas são nossas.
mas eu não fico falando delas o tempo todo. Ele põe, por exemplo, as ambiguidades do Schreber, né? Ele tanto queria ser presidente do tribunal, quanto ele não queria, porque ele sabia que aquilo ia gerar uma sobrecarga para ele. E da outra vez que ele ficou sobrecarregado, ele pirou. Ele teve um ataque e ficou internado. Já sabia que a sobrecarga poderia causar um problema para ele. E de fato causou, né? Porque ele ficou 30 dias como presidente, uma sobrecarga enorme, e foi internado. Então, essas coisas que a gente diz assim, eu quero, mas ao mesmo tempo eu não quero. Nada que Freud já não tenha dito na primeira linha que ele escreveu na vida dele: sofremos das nossas ambiguidades, né? Sofremos dos nossos conflitos. E ele até diz assim, o Freud diz assim, parece a minha teoria do libido, que é essa troca de energia, né? Libido é energia que vai, energia que vem e tal. E ele fala assim, parece semelhante. Ele fala da carta, né? Que tem exatamente na abertura, eu fui reler a carta. A finesse é uma coisa, e depois ele dá uma cacetada no médico, dizendo que ele era um assassino de almas, né? Mas extremamente polida e perfeito. Ele, o cara era juiz de apelação, ou seja, ele fica sobrecarregado logo de cara no primeiro mês e pira na batatinha, né? Mas ele depois escreve um livro sobre a experiência dele, né? Ele não... Ele não enlouquece, não é essa a questão. Hoje a gente praticamente já não fala mais de loucura, porque de fato não são pessoas loucas. Há uma novidade fulgurante, que é ao mesmo tempo iluminativa, né, que permite refazer uma classificação da paranoia em bases completamente inéditas. Encontramos também, né, no próprio texto do delírio, uma verdade que lá não está escondida. Ele diz assim, a vantagem da paranoia é que ela põe para fora aquilo que está lá dentro, como acontece nas neuroses. Nas neuroses é a mesma coisa, só que está lá para dentro.